Olá galera do VPR, aqui nós vamos para a nossa segunda videoaula. Perdoe o atraso em postar a segunda videoaula, mas sabe como é as nossas guerras, né? Mas sim, vamos para o que interessa. Na aula passada nós aprendemos a abrir um documento, a criar, definir o seu tamanho, CSMYK, RGB e etc. Agora eu vou ensinar vocês a salvar um documento no Photoshop e ensinar para vocês alguns tipos de arquivos de imagem. Então, para você salvar o seu arquivo, você pega o mouse, clica em arquivo, salvar. Bem aqui aparece a caixa de diálogo e aqui você pode escolher onde você quer salvar. Eu vou salvar em minhas imagens ou pode ser até na área de trabalho também. Pode notar que aqui ele já escolhe o formato do Photoshop, que é o .psd. Toda vez que você fizer sua arte, eu aconselho você a salvar neste formato aqui, pois todas as suas camadas, todas as edições vão estar salvas para futuras edições. Agora, se você dá um clique, você vê aqui todos os formatos de arquivo. Lógico que o Photoshop abre muito mais arquivos, ele é compatível com vários formatos de imagens para você editar. Agora, se você salvar, por exemplo, em JPEG, PNG, enfim, se você salvar em outro formato de arquivo, você vai perder sua edição e lá na frente você não vai poder editar a sua imagem, tá? Então eu aconselho a primeiro você salvar em Photoshop.psd e depois voltar e escolher, por exemplo, o PNG, que é o melhor tipo de imagem para você upar para a internet, e você salva. Clique em OK. Pode perceber bem aqui que eu já tenho o meu teste da videoaula. Já está em formato de Photoshop. E aqui eu tenho o meu formato em PNG. Ele apareceu um documento em branco. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir. Tá? Vamos fechar. Digamos que eu queira fechar o Photoshop para uma futura edição. E eu vou abrir aqui, dar 2 cliques e esperar. Então ele abre novamente aqui com as suas camadas. Agora eu quero ensinar para vocês sobre as seleções. Durante todas as nossas aulas nós vamos exercitar a seleção, pois é com elas que nós vamos fazer as artes. As ferramentas de seleção são essas 4 aqui. Mover, bem aqui tem outros exemplos, que é os letreiros, o laço, que são também 3. E este aqui, que é seleção rápida e varinha mágica, tá bom? Para isso, vamos exercitar, vamos abrir uma imagem do próprio Windows. Se você estiver usando um arquivo em ambiente Apple, não tem problema, é a mesma coisa, tá? Vamos em bibliotecas, imagens, amostras de imagens. Se você quiser abrir apenas uma imagem, você clica, seleciona e clica em abrir. Agora, se você quiser abrir mais de uma imagem no seu Photoshop, você clica na primeira, vai para a segunda, aperta a tecla Ctrl e seleciona. Pode perceber aqui que ele seleciona as 2 imagens e clique em abrir. Aguarda um pouco. Bem,
Deixa eu ensinar para vocês primeiro essas ferramentas aqui de letreiro, né? E a primeira delas é a ferramenta letreiro retangular, como o nome já diz. Ela faz seleções em formatos de quadrado, de retângulo, do jeito que você quiser. Se você não apertar nenhum atalho nem nada, você faz a sua seleção do tamanho que você quiser, né? Agora, se você apertar a tecla Shift, ele faz um quadrado perfeito. Se você clicar na seleção, na ferramenta de mover, você pode arrastar essa seleção para onde você quiser. Tá vendo? Agora, se você quiser também arrastar essa seleção, mas sem tirar a parte aqui, deixar o pinguim defeituoso, você vai apertar a tecla Alt e arrasta. Solta o Alt, agarra de novo e assim você vai arrastando ele para onde você quiser na imagem. Tá ok? Pronto. Mas primeiro, até me perdoe, eu esqueci de falar esse detalhe. Antes de qualquer alteração, a imagem ela aparece como plano de fundo. Para conseguir, você dar 2 cliques aqui para você criar ela como uma camada que vai ser só a primeira do seu documento, tá? Agora mostramos o letreiro retangular. Vamos ver o letreiro elíptico, que como o nome já diz, cria círculos. Pode ser em formato oval, tanto em pé como deitado, enfim. Se você quiser criar um círculo perfeito, você clica no Shift e arrasta. E cria um círculo perfeito também. E também a mesma coisa para você arrastar o seu objeto. A ferramenta letreiro de linha única, você vai selecionar apenas um pixel onde você clicar. Tá vendo aqui, ó? Essa é a espessura de um pixel. Se eu for dar Ctrl X, pode perceber que um pixel numa linha inteira foi deletado. Para você desfazer as alterações, você dá um Ctrl Alt Z, tá bom? E para você desfazer as seleções, dá um Ctrl D. A mesma coisa é o letreiro de coluna única. Só que ao invés de ele selecionar uma linha deitada, ele vai fazer uma seleção em pé, na direção que você clicar, como você está vendo aqui. Tá ok, gente? Vamos ver a ferramenta de laço. A primeira, simplesmente laço. Você pode fazer a sua seleção à mão livre, tá bom? Eu não recomendo você usar muito essa ferramenta. Tem o laço poligonal. O laço poligonal, você cria pontos, vai clicando até terminar. E tem 2 maneiras de você terminar essa imagem, que é dando 2 cliques, ou então, deixa eu criar aqui de novo mais um exemplo. A outra forma é você chegar até o ponto final, quando aparecer essa bolinha aqui, que eu vou ampliar para vocês, você dá um clique e ele termina a seleção, tá bom? E tem essa terceira parte, que é o laço magnético. O laço magnético, ele tenta detectar cores parecidas e vai selecionando. Por exemplo, aqui deixa eu dar um Ctrl mais para você ampliar a sua imagem. Pode perceber que aqui está um azul parecido. Então eu vou tentar selecionar esse bico aqui. Pode notar que ele vai tentando
se agrupar nas cores parecidas, ou seja, em cima do preto contra o azul. Eu aconselho você usar essa ferramenta com imagens de fundo branco, e somente de fundo branco, tá bom? Agora, a melhor ferramenta para você usar na seleção é o laço poligonal. E aconselho também você a dar bastante zoom. Vamos para o início da imagem. Grave bastante porque você vai usar bastante essa ferramenta. Então você vai dando contorno na imagem. Lógico que eu estou fazendo rápido aqui por causa do tempo da videoaula, né? Essa parte vai demorar um pouco mesmo, mas eu estou fazendo na íntegra para você ver. Nos outros exemplos já vou cortar a videoaula para não demorar tanto. Caso você erre alguma seleção, digamos você está aqui, por algum acidente você vem clicar aqui, e agora eu perdi tudo, vou ter que fazer tudo de novo? Não, você simplesmente aperta a tecla Backspace e ele desfaz a seleção. É aquela tecla que você usa para apagar o texto que você não quer que apareça, tá bom? Não pode cortar o bico do bicho, né? Tá quase acabando.
rabinho, né? Enfim, deixa eu dar uma selecionada geral mesmo. Agora você vai usar o atalho Ctrl C. Senão a videoaula vai demorar muito. Agora nós vamos para o deserto que nós selecionamos, né? Vamos dar 2 cliques aqui para criar a primeira camada e vamos dar o Ctrl V. Percebe-se que eu posso movimentar a imagem em cima dessa outra aqui, né? E que uma outra camada foi criada aqui, que é a camada do pinguim. Se você quiser renomear, você pode dar 2 cliques em cima, escrever pinguim. E aqui embaixo, deserto, para você não se perder. Note que para você fazer a sua edição de uma certa camada, você tem que selecionar ela primeiro. Se eu quiser trabalhar com o pinguim, eu tenho que ir primeiro aqui em pinguim e clicar, tá bom? Agora deixa eu dar um Ctrl mais para ampliar a imagem. Pode perceber que eu acabei selecionando o fundo da imagem antiga. Nós podemos fazer a seleção do jeito que nós estávamos fazendo. Podemos usar a borracha. Enfim, podemos ter vários recursos. Mas podemos também usar essas duas ferramentas aqui, ó. Ferramenta seleção rápida ou varinha mágica, já que os tons são parecidos. Para você aumentar e diminuir o tamanho da sua varinha mágica, é a tecla de abre colchete e fecha colchete, tá bom? O fecha colchete você amplia, e o abre colchete você diminui. Vamos brincar um pouquinho com o Photoshop. Olha, eu vou arrastando, ele já seleciona para mim o trecho. Lógico que não é todas as vezes que isso vai funcionar, tá bom? Também você, só para exemplificar, você pode usar a varinha mágica. Para você vir selecionar outra ferramenta conjunta, você tem que clicar com o mouse, tá bom? Varinha mágica. Percebe-se que bem aqui tem um nível de tolerância. Se ele deletar demais, como por exemplo aqui deletou muito, olha só, ou deletou pouco, você vai e muda aqui, ó, na tolerância, 50 por exemplo. Então Ctrl Alt Z, Ctrl D para desfazer a seleção e clica de novo. Olha, pode perceber que ele selecionou mais desta vez, tá vendo? Note que restou uma fagulha aqui. Então, para eliminar, a gente vai usar a ferramenta borracha. Ela está bem aqui. A mesma coisa. Para você aumentar e diminuir a borracha, eu abro colchete e eu fecho colchete. Pode notar que eu vou apagando as imperfeições, tá bom? Amplia, perdão, era para me fechar. Agora eu vou selecionar de volta essa camada. Note que se eu for por aqui, ó, se eu for por horizontalmente ou verticalmente, eu vou ampliar a imagem de modo a distorcer. A mesma coisa se eu for nas diagonais. Agora, se eu quiser redimensionar, ou seja, alterar o tamanho sem prejuízo, eu aperto a tecla Shift
e arrasto. Não interessa para onde eu levo o mouse, ele vai manter a proporção da imagem. Vamos fazer de novo. Mas sim, antes da gente redimensionar, nós podemos girar a imagem. Basta você selecionar, posicionar o mouse um pouquinho nesta distância de uma das diagonais e arrastar. Tá vendo? E agora vamos redimensionar. Não sei se vocês perceberam a brincadeira, mas nós colocamos 2 pinguins no deserto, né? Lógico que é uma brincadeira só, né? Enfim. E mais um detalhe, toda vez que você for diminuir ou aumentar uma imagem, talvez ela fique distorcida, né? E você tem que apertar Enter. Pronto. Note que nesse lado que eu deixei ele está um pouco escuro e os pinguins estão claros. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, como a primeira videoaula que eu fiz, em níveis. Nós vamos mexer com o tom de a claridade dos pinguins. Pode perceber aqui, ó, que eles começam a ficar escuros, né? Você pode testar aí pelas pontas primeiro, como eu expliquei na última aula. Deste lado aqui ficam os tons claros e deste outro os tons escuros e no meio os meios tons. Se os tons claros e os escuros não derem certo, você mexe no meio os tons aqui. Tá vendo? Melhorou um pouquinho. Aí você dá OK. Enfim, gente. Essa foi mais uma videoaula. Na próxima aula provavelmente nós estaremos fazendo já textos. Vamos mostrar essas partes aqui. E é isso. Dúvidas, postem nos comentários. Se você quer uma videoaula específica, André, eu quero aprender sobre, sei lá, eu quero fazer um convite. Tudo bem, eu vou te ensinar a fazer um convite. Vou deixar um pacote para você baixar e você vai praticar junto comigo. Qualquer coisa, posta nos comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Até mais.